Você provavelmente já se deparou com vídeos na internet dissecando a psicologia da mulher, com ferida paterna que testa homens até o colapso. É uma narrativa que prende a nossa atenção rápido. Ela descreve aquela relação que começa com uma química intensa e rara, onde a mulher se abre rapidamente sobre suas dores e medos, mas que de repente se transforma em instabilidade, onde qualquer tentativa de aproximação sua faz com que ela se afaste. O homem nessa história acaba confuso, pisando em ovos, sentindo que nada do que ele faz é o suficiente. Eu quero validar uma coisa: conviver com os traumas de outra pessoa é de fato exaustivo. Uma relação que vive de altos e baixos, onde a proximidade gera afastamento e o caos parece ser a única linguagem conhecida, machuca. Mas eu quero te convidar a dar um passo para trás e olhar para a figura completa. Existe um plot twist nessa história que a gente como homem muitas vezes prefere ignorar. Se tantas mulheres carregam essa ferida, originada na primeira figura masculina de suas vidas, geralmente o pai, que esteve ausente fisicamente ou emocionalmente distante, nós precisamos fazer a pergunta incômoda: por que isso é uma epidemia? A raiz do problema não é uma falha de caráter individual dessa mulher, é o machismo estrutural. Nós fomos criados em um sistema patriarcal que ensinou aos nossos pais, avós e bisavós que o papel do homem era ser o provedor financeiro, e só, o afeto, a escuta, a vulnerabilidade, isso era coisa de mulher. Como resultado, o machismo roubou a paternidade real e afetiva de dentro das nossas casas. Aquela menina cresceu aprendendo que o amor masculino não é estável e pode desaparecer sem aviso. Ela aprendeu que a aprovação masculina precisa ser conquistada o tempo todo. Então, quando ouvimos que o vazio deixado pela ausência de segurança emocional faz com que a mulher busque atenção masculina como um sedativo contra o medo do abandono, nós não podemos olhar para isso apenas como um defeito que ela traz para a relação. Nós estamos olhando para os destroços de um sistema que nós mesmos, como homens, ajudamos a perpetuar. É o reflexo de gerações de homens indisponíveis. E isso nos leva ao mito do homem estável. A narrativa tradicional nos diz que, quando nós aparecemos como homens presentes, coerentes e estáveis, o sistema emocional dela entra em alerta. Dizem que para ela, a estabilidade é assustadora e o caos é familiar, e por isso ela cria conflitos do nada. Mas nós precisamos ser brutalmente honestos com o espelho. Será que a estabilidade que estamos oferecendo é realmente uma paz verdadeira? Ou será que muitas vezes é apenas frieza, silêncio e indisponibilidade emocional, disfarçada de calma? Muitas vezes, a mulher não está fugindo da sua paz. Ela está gritando contra a repetição da mesma frieza que ela viveu na infância. O que nós chamamos de estabilidade pode ser apenas a nossa dificuldade masculina de acessar sentimentos profundos. Nós fomos ensinados a não sentir. Então, quando ela busca conexão e encontra o nosso silêncio controlado, isso soa para ela como abandono. O caos que ela supostamente cria pode ser, na verdade, uma tentativa desesperada de arrancar qualquer reação emocional de um parceiro que parece uma parede de concreto. É muito fácil assumir o papel de herói injustiçado, de dizer que estamos tentando consertá-la e que suportar esse caos é uma missão que nos esgota. O discurso comum avisa para não cairmos na armadilha de sermos o regulador emocional dela, chamando isso de codependência e autoabandono. E de fato, amor sem limites não é amor saudável. Ficar em uma relação apenas para fugir dos próprios medos e vazios, focando exclusivamente no problema da parceira, é uma fuga. Ela precisa sim de estrutura, responsabilidade assumida e muitas vezes de apoio profissional terapêutico para reprogramar suas respostas emocionais. Mas a responsabilidade masculina não se resume a dar um ultimato, exigir que ela se cure sozinha e, se ficar difícil, simplesmente sair pela porta alegando que dinâmicas assim pedem saída. A cura de traumas relacionais acontece dentro das relações. O nosso papel não é ser o terapeuta dela. O nosso papel é ser um parceiro consciente. Ajudar uma mulher a superar as dores deixadas pelo machismo envolve escuta ativa. Envolve paciência para entender que aquela reação desproporcional não é sobre você, é sobre o passado que o corpo dela está revivendo. Mas principalmente, envolve a nossa própria desconstrução. Exige que a gente olhe para as nossas próprias feridas e para nossa própria indisponibilidade emocional, em vez de apenas diagnosticar os traumas dela, para construir um futuro real. Não podemos ser dois sistemas feridos, apenas girando em ciclos e evitando o próprio trabalho interior. Relacionamentos saudáveis não são formados por duas pessoas perfeitas, inteiramente curadas e imunes a gatilhos. Eles são formados por pessoas que sabem que são imperfeitas
mas que decidem não soltar a mão uma da outra. O verdadeiro romantismo não é o conto de fadas sem brigas. O romantismo real é arregaçar as mangas, é construir a confiança dia após dia, é abraçar a vulnerabilidade dela e ter a coragem de mostrar a sua. Não veja a história dela como um fardo que vai te levar ao colapso. Veja como uma oportunidade de juntos quebrarem um ciclo que machucou gerações antes de vocês. Seja a presença que o sistema disse que nós, homens, não poderíamos ser. Se esse vídeo fez sentido para você, se te fez repensar o seu papel dentro da sua relação, deixe um comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre como podemos construir masculinidades e parcerias mais reais. Um abraço e até a próxima. Se essa reflexão fez sentido para você, se em algum momento você se viu aqui, seja nas suas dores, seja nos seus relacionamentos, então eu te peço uma coisa simples. Se inscreve no canal, aqui a gente fala sobre masculinidade saudável, relações reais e crescimento emocional, sem romantizar sofrimento e sem transformar ninguém em vilão fácil. Deixa o seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais homens e mulheres que também estão tentando quebrar ciclos e construir algo melhor do que receberam. E comenta aqui embaixo, qual parte mais mexeu com você? A conversa não termina no vídeo, ela começa aqui.